Certo, eu vou compartilhar mais um sonho que o Senhor me deu cerca de uma semana atrás, tá bom? Para vocês que acham que é tudo brincadeira, que é tudo palhaçada, invenção de um maluco de internet. Enfim, vocês podem achar, vocês têm o direito de achar o que vocês quiserem. Mas vocês também têm o dever e a obrigação de arcar com pagamento por desobedecer ao Senhor Jesus e seguirem outro caminho que não é Ele, mesmo que use o nome dele. Então o sonho se resumia em eu sobrevoando pelo mar como se fosse um drone. E eu via pessoas nesse mar, um grupo de pessoas. E essas pessoas estavam começando a ser perseguidas por tubarões. Esses tubarões começavam a ir atrás delas para devorá-las. Aí eu comecei a apontar lá de cima para essas pessoas olharem para esses tubarões e correrem, porque elas estavam prestes a serem devoradas. E logo depois disso, uma música começou a tocar dentro da minha cabeça. Uma música, simplesmente uma música que eu nunca tinha ouvido na vida. E que não existe também. Mas uma música que enviou uma mensagem do céu. E ela falava duas frases. A primeira eu lembro claramente. A segunda pela metade, então não vale nem a pena falar. Mas a primeira frase falava evangelicista. Eu vou enviar a conta. Claramente, evangelicista. Eu nem sabia que essa palavra existia. E foi dito, eu vou enviar a conta. Para quem tem ouvidos para ouvir, vocês vão entender que Deus está falando que Ele está prestes a despejar o pagamento de todos os cristãos desobedientes, de todos os cristãos pecadores, de todas as virgens tolas. O juízo está chegando. E pelo fato de essas pessoas ignorarem o Senhor Jesus e as suas mensagens, a conta delas está chegando. Deus vai enviar o castigo e o terror sobre vocês. E aquilo que vocês mais temem está vindo para perseguir vocês. E a única maneira de vocês conseguirem fugir desses tubarões que vêm para devorar vocês é se vocês derem ouvidos aos avisos do Senhor Jesus e correrem para fora desse mar de pecado, de infidelidade e de desobediência. Se vocês permanecerem nesse mar, se vocês permanecerem sendo amigos do mundo e traidores espirituais do Senhor Jesus ao não acatar e obedecer à vontade dele, vocês vão ser devorados. Então não digam que os avisos não vieram e que Deus não foi amor e não foi misericórdia. O amor dele é justamente esses avisos antes de que o mal aconteça sobre vocês. Porque o mal que vier a acontecer sobre vocês vai ser justo e enviado do céu. Porque vocês voluntariamente escolheram dar as costas a Jesus. Então vamos rapidamente a Apocalipse 19:11. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Vocês não têm noção de que Jesus é esse, né? Seus olhos eram como chama de fogo. Por quê? Porque ele está irado com vocês. A chama de fogo nos olhos dele representa a ira de Deus sobre todos aqueles que usam ou não usam o nome dele e andam em pecado. Deus é anti-pecado. Deus é separado da sujeira. E vocês ousam usar o nome dele e continuar juntos com a sujeira e com os sujos. Os olhos de Deus estão voltados para vocês, mas não para o bem, e sim para o mal. E sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com uma veste banhada em sangue. Sangue de quem? Dos pecadores que ele veio destruir. E o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se vocês estão achando que Jesus vem voltar para abraçar vocês, que estão em erro, em desobediência, vocês estão muito enganados. Ele veio julgar e guerrear. Porque a palavra diz que a ira de Deus é contra os filhos da desobediência. Isaías 24. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a deixa desolada e às avessas, e dispersa para fora de seus países os seus habitantes. E isto ocorrerá, como ao povo, assim se fará com o sacerdote, como ao servo, assim se fará com o patrão, como à criada, assim se fará com a sua patroa, como ao comprador, assim se fará o vendedor, como ao credor, assim se fará com o devedor, como ao que recebe a usura, assim se fará com o que lhe paga a usura. A terra será completamente esvaziada e completamente saqueada, porque o Senhor tem falado esta palavra.
A terra pranteia e se desvanece. O mundo definha e se desvanece. O povo soberbo da terra definha. Soberba. O sinônimo de soberba é orgulho, arrogância, vaidade, altivez e presunção. As pessoas que não querem ouvir ao Senhor Jesus são pessoas orgulhosas. Todo pecador, todo desobediente é o povo soberbo. E o povo soberbo da terra definha. A terra também está corrompida sob os habitantes dela, porque eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado o pacto eterno. Jesus mandou você ser santo como ele é santo. Você não faz isso? Você transgride e quebra o pacto eterno. Portanto, a maldição tem devorado a terra e aqueles que nela habitam estão desolados. Quem que viu isso? Deus. Portanto, os habitantes da terra estão queimados e poucos homens restam. Deus queimou todo mundo e vai sobrar pouquíssima gente. O vinho novo pranteia, o vinho definha, todo de coração alegre suspira. A pessoa que era de coração alegre, que era feliz, que era alto astral, suspira de terror e de temor. O regozijo dos tamborins cessa, acabou. O barulho daqueles que jubilam termina. A alegria da harpa cessa. Eles não beberão vinho acompanhados por uma canção. A bebida forte será amarga para os que a bebem. A cidade da confusão está destruída. Toda casa está fechada, por isso nenhum homem pode entrar. Existe um implorar por vinho nas ruas. Toda a alegria está escurecida, o regozijo da terra se foi. Acabou a felicidade, acabou a alegria. No interior da cidade é deixada desolação, e o portão está danificado com destruição. Deste modo, quando isto estiver no meio da terra entre o povo, haverá como que o sacudir de uma oliveira, e como respigar uvas quando a vindima está feita. Eles erguerão suas vozes e entoarão cântico pela majestade do Senhor. Eles clamarão em altas vozes desde o mar, os poucos que sobrarem. Por essa razão, glorificai vós o Senhor nos fogos, precisamente o nome do Senhor Deus de Israel nas ilhas do mar. Desde a parte mais extrema da terra, temos nós ouvido canções, precisamente glória ao justo. Porém, eu disse, estou no fim, que desgraça. Os traiçoeiros comerciantes têm negociado traiçoeiramente. Sim, os traiçoeiros comerciantes têm negociado muito traiçoeiramente. Os pecadores continuam a pecar. Os pecadores continuam a pecar profundamente. Temor, a cova e a armadilha estão sobre ti, ó habitante da terra. Quem viu isso? O Senhor. E acontecerá que o que foge do grito de pânico cairá dentro da cova. E o que sair do meio da cova será apanhado na armadilha. Porque as janelas do alto estão abertas e os alicerces da terra tremem. A terra está completamente destruída. A terra está nitidamente decomposta. A terra está extremamente abalada. A terra irá cambalear para frente e para trás como um bêbado, e será removida como uma choupana, e a sua transgressão será pesada sobre ela, e cairá e não se levantará novamente. E acontecerá naquele dia que o Senhor punirá o exército do alto, que está nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. E eles serão reunidos como os prisioneiros são reunidos na masmorra, e serão fechados na prisão, e após muitos dias eles serão visitados. E a lua estará perplexa, e o sol envergonhado, quando o Senhor dos exércitos vier a reinar no Monte Sião, e dentro de Jerusalém, e perante os seus antepassados gloriosamente. Resumindo, Deus vai destruir a terra e matar todo pecador. Todo pecador. Ele vai causar terror, assim como ele causou terror no dilúvio contra todo pecador. Mas vai ser pior do que o dilúvio, porque o dilúvio foi com água, e dessa vez vai ser com fogo. Então lembra que a gente falou das vestes de Jesus banhadas em sangue? Será que o Antigo Testamento também fala disso? Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bósia, com vestes tingidas? Tingidas? Manchadas? Este, que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem que fala em justiça e é poderoso para salvar? O Salvador, Jesus Cristo. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário e tuas vestes como aquele que pisa no lagar? O que a gente acabou de ler em Apocalipse? Que ele veio pisar no lagar da ira e da fúria do Deus Todo-Poderoso. O lagar é uma alegoria ao que Deus vai fazer com todos os pecadores. O lagar é o local onde as uvas são pisadas para que o suco delas seja extraído de dentro delas. Só que dessa vez, quem vai ser pisado vai ser os pecadores. E o que vai ser extraído é o sangue deles.
Por isso que Jesus está manchado de sangue. Porque ele veio para julgar. Ele veio para pisar no lagar. Eu tenho pisado o lagar sozinho. E dentre o povo não houve ninguém comigo. Porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria. E o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes e eu mancharei todo o meu traje. Está entendendo agora? Juízo. Porque o dia da vingança está em meu coração e o ano de meus redimidos é chegado. Eu olhei e não havia ninguém para ajudar, e eu me admirei de que não houvesse ninguém para suster, portanto o meu próprio braço trouxe salvação, e minha fúria que me susteve. E eu irei pisar o povo em minha ira, e os tornarei bêbados em minha fúria, e eu derrubarei a força deles em direção à terra. O juízo vem aí. Larguem o pecado, largue toda a sujeira da sua vida e todas as pessoas que não fizerem exatamente o mesmo. Confessem tudo para Jesus, peçam força e o sigam de verdade. Do contrário, vocês estão debaixo da ira de Deus. Evangelicista, eu vou mandar a conta. TikTok.